Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. A gente fazendo um contexto aqui, está havendo um concílio e você percebe que já tem um tempinho que esse concílio está em andamento, porque as coisas são colocadas, né? Você vê que nós começamos no 1 e do 1 ao 6, você percebe como se fosse alguns intervalos e algumas ações. Então é um concílio que levou um certo tempo, não foi algo assim, em 1 hora, 2 horas se resolveu, não. Então nós podemos imaginar uma reunião com pausas e se voltava para discutir aquilo de novo. E aí você vê o momento em que Pedro se levanta, né? Por conhecer um pouquinho de Pedro, da sua forma de agir, parece que ele até se segurou por um tempo, porque imagina, aquilo estava acontecendo, aquela discussão toda estava acontecendo, para dizer, a salvação só com Jesus é suficiente? Como é que a pessoa deve ser salva? E era uma discussão aparentemente muito fácil de ser resolvida, porque quem é que não tinha entendido como é que era a salvação? Pela obra do Senhor Jesus na cruz e através do arrependimento que vem da fé. Esse arrependimento te dá acesso, né? Você, uma vez perdoado seus pecados, você tem acesso à salvação. E aí você vê que Pedro se levanta. Em determinado momento ali, eu não sei se já tinham se passado algumas 10 horas de discussões interrompidas por pausas, se tinha se passado 1 dia, 2 dias. Há pessoas que falam que o concílio de Jerusalém durou alguns dias. A gente não sabe. Mas em um determinado momento, Pedro se levanta. E ele tem algo a dizer, que não parte da sua opinião sobre os acontecimentos. Porque se está tendo uma demanda na igreja, uma disputa, uma discussão, o que pouco importa ali para resolver aquela discussão é a opinião humana. Você tem que ir à palavra de Deus, você tem que ir aos fatos, a buscar a vontade de Deus. Se as pessoas partirem do seu ponto de vista pessoal, elas nunca vão resolver situação nenhuma. Se a gente não consegue resolver nenhuma questão entre um casal, quando eles são egoístas, estão apegados à sua vontade, quanto mais uma questão da igreja. Uma questão que é muito maior, que envolve muitas pessoas, que envolve algo que é para a eternidade, né? Então as pessoas têm que abrir mão das suas opiniões para se apegar ao que a palavra de Deus diz. E é o que Pedro vai fazer. E ele se levanta, parece que no momento de maior confusão, né? Porque fala que ia havendo grande contenda. Lucas é um escritor que tem uma habilidade com a língua e ele não usa os adjetivos errados, ele não usa verbos errados, você entende perfeitamente a narrativa de Lucas, né? E quando ele fala contenda por si só já é algo ruim, e uma grande contenda no meio de pessoas de Deus, imagina que situação vexatória, né? É feio isso. Depõe contra a nossa fé. Então Pedro, quando se levanta, ele primeiro cumprimenta as pessoas, é muito próprio da pregação de Pedro, ele fala homens irmãos, né? E aí você pensa assim, mas por quê? Porque ele tinha esse hábito de chamar as pessoas de irmãos? Não, eu creio que não foi por isso. Foi uma forma de trazer à memória o que unia aquele povo. Era uma união de fraternidade, de irmandade. Nós somos irmãos. Nós estamos brigando aqui, mas nós somos irmãos. Não são só os incrédulos, homens comuns que estão aí fora, homens que não temem a Deus. Nós somos irmãos, homens e irmãos. Então, quando nós temos uma situação para resolver com qualquer pessoa dentro da igreja,
no meio da fé do povo de Deus, nós também precisamos ter isso em mente. Nós estamos lidando com pessoas que são irmãs, ou seja, que compartilham a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Pai que eu. Qual é o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos? Eu creio que a maioria tem um irmão aí. Quando você pensa no relacionamento de irmão, é algo para a vida. Por mais que o irmão tenha um comportamento que de repente você não aprova, você não gosta muito, tenha um gênio difícil, é seu irmão e você sabe que aquilo não vai mudar. Nunca vai deixar de ser seu irmão. Se é irmão, vai ser seu irmão. Ponto. E aí é preciso saber lidar com aquele jeito, com aquele, talvez, o caráter que você não gosta, né? Mas é seu irmão. Então, nós, quando entramos na família de Deus, temos que imaginar que o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, é um pai de muitos filhos. Imagina, nós não entramos numa casa que só tem 2, 3 filhos. Nós entramos numa casa de muitos filhos. E Deus tem filhos que às vezes parece que eles não combinam muito com a gente, porque eles são muito diferentes, né? Eu tenho filhos que me dão trabalho, assim como qualquer pessoa tem filhos diferentes, que fazem diferente da criação que receberam dos seus pais. E cabe a você saber lidar com os meus filhos. Porque é muito fácil falar mal das pessoas, e esse comportamento também está no meio da igreja, e as pessoas começam a falar sem temor uma das outras, e isso fere a Deus. Porque que pai tem prazer de saber que alguém está falando mal do seu filho? Por mais que o filho tenha errado, é o pai que vai repreender esse filho. Quando Pedro se levanta e fala, homens, irmãos, peraí, põe a mão na consciência. O que vocês estão fazendo? Nós, irmãos, estamos brigando? Então, nós também precisamos nos lembrar todos os dias que nós somos irmãos. Mesmo dessa pessoa que talvez fala um pouquinho a mais, a outra que fala um pouco a menos, né? Essa pessoa que age de forma impulsiva e prejudica as outras. Se nós olharmos como irmãos, a gente vai relevar, vai deixar passar muita ofensa e vai desprezar muita afronta, porque é meu irmão. É o que Hebreus fala sobre o desprezar a afronta. Jesus venceu na cruz porque ele soube desprezar a afronta, mas às vezes a gente não sabe. A gente despreza a afronta do incrédulo, despreza a afronta no trânsito, né? Numa perseguição daquele que está fazendo a calúnia, mas não despreza a afronta dentro de casa. Vai, parte para a briga e reclama e fala o que não devia falar. Então, quando ele fala, homens, irmãos, é isso. Bem sabeis que já há muito tempo ele vai trazer aquele fato que aconteceu lá na casa de Cornélio, e já tinha se passado 14 anos desde que Pedro foi chamado para aquela visão e depois para ir à casa de Cornélio, né? 14 anos tinham se passado desde que Deus abriu a porta para os gentios. Imagina, Deus mostra uma direção, ele abre a porta da salvação para alguém, e a pessoa que não fez nada, porque nós não fizemos nada, quem fez para que outros fossem salvos foi o Senhor Jesus. Nós não fizemos, muito pelo contrário, foi feito inclusive por nós, né? E aí você se acha no direito de fechar essa porta. 14 anos se passaram. Então significa que esse povo vinha lutando para fechar a porta durante 14 anos. E agora Pedro tem que trazer o acontecimento à tona novamente para que eles se lembrassem. O que foi que aconteceu? O que Deus falou? Porque nós não podemos ir contra a vontade de Deus, nós não podemos ir contra o que Deus determinou, o próprio Deus determinou. E nós, nessa discussão, nessa briga para ver como é que esse povo vai ser salvo, que é exatamente como nós somos salvos, não tem diferença nenhuma entre a minha salvação e a salvação do outro. Nós não somos melhores do que esse povo não é pior do que a gente, somos iguais. Então Pedro tem que trazer um acontecimento lá de trás,
porque eles alimentavam aquele sentimento: nós somos melhores. A salvação para nós é assim, a salvação para eles é assado, né? E aí ele coloca que Deus o elegeu, né? Deus o elegeu. Entender a eleição, gente, é algo muito importante. Você vai ver essa palavra nas cartas de Pedro, não é? Pedro fala sobre a eleição, né? Que nós somos eleitos, somos sacerdotes reais, povo santo, e ele fala de uma forma que a palavra eleitos sobressai. Paulo também fala aos Efésios sobre isso, e aos Romanos também. Entender a eleição, aqui ele está falando da eleição como servo, que Deus o elegeu como servo para aquele momento especial de se pregar o evangelho aos gentios. Mas há a eleição para a salvação, né, que fala, desde a fundação do mundo, Deus já nos elegeu, Ele já nos escolheu, né? E é também um conhecimento muito grande falar sobre a eleição. Aqueles que têm noção que foram escolhidos de antemão, antes mesmo de você vir ao mundo, imagina, antes de nós nascermos, Deus já nos tinha no seu coração, na sua memória, na sua mente, e Ele já tinha todos os seus planos para nós, a sua vontade estabelecida para a nossa vida. Então, quando Pedro usa a palavra eleição, ele me elegeu seu servo, ele me escolheu justamente para esse momento dos gentios. Será que nós também trazemos viva na nossa memória espiritual que Deus nos escolheu aquele dia que nós fomos salvos, aquele dia que Ele se revelou a nós, o batismo com o Espírito Santo, o dia que Ele nos abriu a porta para pregar o Evangelho através de alguém confiou em nós, o Espírito Santo usou alguém para acreditar em nós, o dia que o óleo caiu sobre a nossa cabeça. Então é uma memória que a gente pode esquecer qualquer coisa nesse mundo, mas a gente não pode se esquecer disso, porque isso é algo eterno, é algo espiritual, é algo valiosíssimo, faz parte da nossa história, da nossa verdadeira história. Onde nós estamos hoje, o que nós temos, onde nós moramos, como é o nosso corpo hoje, se o cabelo está preto, se o cabelo está vermelho, se está louro, se está curto, isso aí não faz parte de nada, porque isso é nada. Mas, como nós fomos escolhidos, a confiança do Espírito Santo em nós, isso sim são coisas para se lembrar, são coisas que marcam, são coisas que nós temos que carregar. Nós não podemos ter Alzheimer espiritual, né? As pessoas hoje estão falando tanto sobre o Alzheimer, sobre o esquecimento que acontece no campo da memória física, a memória que está ali, né, alojada no cérebro a respeito da vida, mas o pior Alzheimer é o Alzheimer espiritual. As pessoas se esquecem como elas chegaram à igreja, o que aconteceu nas suas vidas, o que nós sabíamos sobre Deus. Olha o tamanho da nossa ignorância, o que Deus fez conosco ao longo desses anos. Como é que nós podemos pegar isso e jogar na lata do lixo e considerar outras coisas que não são dignas de consideração? Colocar à frente disso. Então, quando Pedro fala, Deus me elegeu, Deus me elegeu. Você tem consciência que Deus também te elegeu para a obra dele, para a salvação, sobretudo? Deus nos elegeu. E isso é muito precioso para se desprezar, né? E aí ele fala, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então, quando Pedro vai à casa de Cornélio e fala do evangelho, primeiro ele está na casa lá do curtidor, né? Mas depois ele vai para Cornélio e você vê que é um acontecimento que ele não se esquece. Foi através da palavra que ele colocou na minha boca que essas pessoas foram salvas. Ou seja, ele tem isso como algo extraordinário. Você tem noção de quantas pessoas talvez já foram salvas pela palavra que o Espírito Santo colocou na sua boca? A palavra que o Espírito Santo colocou na nossa boca?
Às vezes os anos vão se passando, né? Aqui já tinha se passado 14 anos, talvez para a gente, desde o dia que nós entramos na obra, já tenha se passado 20 anos, 30 anos, né? E a gente não vai contando muito mais as coisas. Mas se nós voltássemos no tempo, quantas pessoas ouviram o evangelho através da nossa boca? Quantas pessoas mudaram de vida? Quantas pessoas tiveram posturas diferentes por causa de um conselho? A palavra, não estou falando isso para que haja um autoelogio, para que haja uma autopromoção, né, uma vanglória. Não, muito pelo contrário. Mas o simples fato de ser boca para Deus já é algo grandioso. Você tem noção que a sua boca é a boca de Deus nesse mundo? Que Deus ama através das suas mãos? Que Deus caminha através dos seus pés? Ter o Espírito Santo, espírito, que é ruach e pneuma, tanto no hebraico como no grego, é movimento, é sopro, ou seja, é a palavra em ação. E quando nós somos cheios do Espírito Santo e vamos fazer a obra dele, é o Espírito dele em ação através de nós. Do mesmo jeito que Deus soprou em Adão para dar fôlego de vida, Deus sopra nas pessoas hoje através de nós, porque o seu Espírito está em nós. Então há algo grandioso acontecendo através da nossa vida, que às vezes a gente não valoriza, você não tem dimensão. Mas Pedro tem. Pedro tem exatamente essa ideia. Deus me elegeu e ele falou pela minha boca. Às vezes a gente esquece o quão santa é a obra de Deus, o quanto o privilégio é alto de sermos instrumentos na mão dele. Se antigamente era um privilégio e Deus considerou como um presente servir no tabernáculo, aquele tabernáculo, gente, que fazia parte da antiga aliança, que era apenas sombra das coisas que hoje nós temos no Novo Testamento e também sombra das coisas que nós teremos na eternidade. Imagina, se antes era presente, o que é hoje? O que é hoje ter o Espírito Santo em ação, saindo através da nossa boca, para soprar vida para as pessoas? Se a gente tivesse realmente um entendimento do que isso significa, a nossa boca não seria usada para maledicência, para reclamações, para palavras inúteis. Nós teríamos muito mais temor, porque de uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. A nossa boca é a fonte que Deus usa para se manifestar a esse mundo, para mudar a vida das pessoas, né? Então Pedro, quando fala aqui sobre o que aconteceu lá em Cesareia com os gentios a primeira vez, ele não está colocando a sua opinião. Aí eu volto a falar do que eu dei início aqui à meditação, né? Nós precisamos estar afastados de nós mesmos para sermos usados por Deus. Pedro se levanta, mas não para falar assim, olha, eu acho que vocês estão passando dos limites, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, ele evoca um acontecimento bíblico, ou seja, ele pega o quê? A palavra. Quando ele traz à tona o que aconteceu através da ordem de Deus, dele ir à casa de Cornélio, ele está trazendo a Bíblia, porque foi a voz de Deus, a direção, aquela visão e aquela ordem foram as palavras ditas por Deus naquele momento. Então ele se afasta dele, Pedro, e coloca a palavra ali. O que vai resolver a situação é a palavra de Deus, que vai resolver o problema que nós temos aqui hoje e que nós estamos discutindo e que vai refletir em todas as igrejas, porque na altura eles tinham ideia talvez da igreja que existia ali na Ásia e na Europa. Eles não tinham ideia da igreja que iria existir 2000 anos depois. Eles não tinham ideia que nós estaríamos aqui hoje falando isso. Claro que não. Mas o Espírito Santo sabia, né? Então ele se afasta
e coloca o que realmente importa no centro, que é Deus. E aí vamos trazer isso para a gente. Quando é que nós nos afastamos as nossas opiniões, os nossos pensamentos? Porque muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós estamos muito cheias dos nossos pensamentos, do que nós julgamos como certo. E esse transbordar das nossas opiniões sempre vai sair através de um comentário com o marido, porque eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado, porque a obra tinha que ser assim, porque aquela decisão deveria ser tomada daquele jeito. Quando acontece qualquer coisa, para que nós tenhamos clareza no nosso julgamento, digamos assim, dos factos, né? Não julgamento de valor, mas julgamento da situação, nós precisamos nos afastar. Nós precisamos nos excluir ali. Porque se eu fico com todas as minhas opiniões, logo as conclusões do meu raciocínio serão contaminadas. E normalmente, quando tem muito do meu eu ali, a minha conclusão vai ser o oposto da vontade de Deus. Não vai ter nada a ver com a vontade de Deus. Não vai ter... O Espírito Santo não vai estar no meio daquilo. E nós precisamos desse Atos 15 aqui demais nos nossos dias. Porque nós temos situações assim todo o tempo. Eu tenho certeza que todas vocês já viveram momentos assim. Momentos umas com as outras, momentos de pensamentos que invadem e querem assaltar a sua mente para que você pense daquela forma. E às vezes os pensamentos, a natureza humana é algo tão forte no ser humano. É como aquela música, deixa eu ver a hora aqui. Vocês já viram aquelas músicas que grudam na cabeça, que você não quer cantar, mas de repente você está cantando? Né? Um comercial de TV, por exemplo, a última música que ficou na minha cabeça, eu fiquei cantando uns 10 dias, mas essa não tinha problema. Foi aquela: Saul matou milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quem se pegou cantando? Invade, parece que toma de assalto a sua cabeça. Você não percebe, de repente você está cantando, e cantando, e cantando. Você está fazendo alguma coisa, você está lá na reunião. Então, acho que essa música roubou meu cérebro, né? Mas quando é uma música bíblica, tudo bem. Graças a Deus por isso. Mas e aí? Se é uma coisa que você não quer cantar e aquilo vem na sua cabeça, né? A gente tem que amarrar, parece que tem que fazer quase um sacudimento para sair da cabeça. Assim acontece com a nossa natureza. Ela é uma coisa forte. Ela fica ali enraizada, ela tenta te dominar de todas as formas. A sua natureza vai tentar fazer com que você ache que o que você pensa é o certo. E está acima do que o outro pensa, do que a palavra diz, quando não está. Então, o que nós pensamos normalmente não é o certo, porque vem da nossa natureza humana. Só é certo quando é fruto, influência do Espírito Santo. Então, se afaste de você. Normalmente a gente fala assim: se afaste de quem te faz pecar. Então, se afaste da sua natureza humana, porque é ela que te faz pecar. Se afaste de você. É essa pessoa que está aí que te faz pecar. Então, se afaste, toma distância, né? E eu queria também falar um outro ponto aqui nesse versículo, que é a importância da igreja e do governo de Deus. Esse assunto também dava uma meditação. Eu fiquei pensando muito nesses dois tópicos quando a gente estava começando, quando nós começávamos Atos 15. É interessante como Deus governa a igreja através das pessoas. Deus governa a igreja através das pessoas. O diabo vai querer mostrar que as pessoas estão no governo da igreja. Nunca estiveram. Nunca estiveram. Deus governa o seu povo. Sabe por quê? Porque a igreja tem uma grande importância para Deus. Não porque ela é perfeita, não porque ela é santa. A igreja é imperfeita, ela tem rugas, ela tem mácula,
mas a igreja foi um presente de Deus para Jesus. Então ele ama essa igreja. Ele trabalha para que essa igreja seja santa, seja imaculada, seja sem ruga, sem mácula, sem nada. Mas hoje, a igreja que nós temos ainda é uma igreja que está em processo de santidade. Ainda luta e busca essa santidade verdadeira. Então, a igreja é muito importante para o Senhor Jesus, ela é muito importante para Deus. E hoje nós estamos num tempo em que as pessoas não sabem avaliar a importância da igreja. Se você folhear as páginas das Escrituras, em todas elas você vai ver a importância do povo de Deus. O que motivou as Escrituras, que nós temos a Bíblia, a revelação da palavra de Deus hoje, porque há o amor de Deus por um povo. E aqueles que ignoram a importância da igreja não vão saber lidar com a igreja. Nós precisamos nos atentar o quanto a igreja é valiosa, o quanto Deus cuida dessa igreja. E Ele ama tanto a igreja, Ele ama tanto o seu povo, que Ele deu o seu único filho para morrer. Então, você pode calcular o valor da igreja pelo tamanho do sacrifício de Jesus, pelo amor e desprendimento do Pai em oferecer o Filho. É esse o valor. Então, como eu posso desmerecer a igreja, falar mal da igreja? Como eu posso destratar ou tratar com indiferença a igreja dele? Se há algo que ele ama, que é valioso para ele, vai ser para sempre, não vai mudar. Não importa o que aconteça nesse mundo, não importa o que as pessoas façam, o amor de Jesus não vai mudar. O nosso amor muda, o amor humano muda, mas o amor de Deus não muda. Ele vai amar a igreja e vai amar até o fim. Então as pessoas confundem ser humano com igreja. E voltando ao raciocínio que a igreja ainda não é essa igreja que está hoje em processo, sendo lapidada, corrigida, ensinada, santificada por Jesus, ainda não está no processo de perfeição absoluta. Então, por isso que é comum, nós vemos falhas, vamos ver. E sabe por que tem falhas na igreja? Porque nós estamos nela. Simples assim. Você quer ver por que a igreja é falha? Porque a Núbia está dentro da igreja, porque a Modi está na igreja, porque a Carol está na igreja, a Alane está na igreja. Por isso, a igreja é falha. Porque a igreja é composta de pessoas falhas. Então, as falhas que nós vemos não são falhas do governo dele, não são falhas do amor dele, do cuidado dele em gerir a igreja. São falhas das pessoas que compõem a igreja. Mas isso não deve mudar o nosso amor, porque não muda em nada o amor de Jesus. Se não muda o amor dele, por que vai mudar o nosso? Por que eu vou deixar de amar a igreja ou vou amar menos a igreja porque eu vi isso ou vi aquilo, porque alguém fez isso ou fez aquilo? Isso é um engano do diabo. Então Deus governa a sua igreja, governou o seu povo e governa a sua igreja. E quando nós lemos o livro de Atos, as cartas de Paulo, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos o amor dos apóstolos pela igreja. Você duvida do amor de Paulo pelas igrejas? Olha o que ele foi capaz de fazer. Olha o amor de Pedro pela igreja. Será que daqui a alguns anos, se alguém olhar para a nossa vida, vai conseguir identificar também esse grande amor pela igreja em nós? Ela foi alguém que amou a igreja, que amou o seu chamado, amou a sua missão, amou a palavra. O que as pessoas veem? Porque quando eu olho para a vida desses homens, eu vejo um amor muito grande. E quando o amor é genuíno, o amor fala através das nossas obras, né? Então, não é um detalhe amar a igreja, é crucial para o Filho de Deus amar a igreja. Não tem como você ter relacionamento com Deus e não amar a sua igreja.
Não ama você dizer que ama Jesus, mas não ama a igreja. Não se relaciona com a igreja. Não faz parte da igreja, não caminha com a igreja. Não é uma caminhada solitária a vida nesse mundo, é uma caminhada em igreja. Nós estamos aqui estudando o livro de Atos e vendo o quanto custou para que as igrejas fossem fundadas naquelas cidades. Como nós hoje vamos chegar numa igreja e tratar com pouco caso? Como nós não vamos dar a nossa vida por esse povo? Não importa o tamanho da igreja, se é uma mega igreja, se é uma catedral, se é uma igreja, ele passeia no meio do seu povo. Como eu posso fazer pouco caso disso? Como eu posso fazer corpo mole para servir? Como eu posso falar mal dessa igreja? Falar mal da igreja é falar mal de nós. É falar mal de si mesmo. Quando você fala mal da igreja, se você é parte da igreja, você está falando mal de você mesmo. Então, enquanto aquelas pessoas estavam ali discutindo, a união em concílio era para mostrar que a igreja está acima dessas discussões. Aconteceram problemas nessa igreja primitiva, cheia do Espírito Santo. É óbvio que acontecerão problemas hoje, mas nós temos que subir e falar, olha, o Espírito Santo e o propósito estão acima de todos os problemas que acontecem aqui. Nós estamos aqui com um grupo perverso desses fariseus que querem atrapalhar tudo, mas a igreja é maior do que os fariseus. A igreja é maior do que aquele que se desvia, a igreja é maior do que aquele que escandaliza, a igreja é maior do que aquele que divide. A igreja é maior do que tudo isso. De que lado você está? Do lado da igreja ou do lado das pessoas que querem falar mal da igreja? Isso sempre existiu. E às vezes a gente toma o lado errado na história. E se você tomar o lado errado na história, infelizmente, no final, você também vai ficar do lado errado. Na eternidade. Do lado que não é nada agradável. Né? A solução para as pessoas carnais é sempre falar mal. É sempre querer dividir, brigar, discutir. Mas a solução das pessoas espirituais, daqueles que realmente são filhos, é unir. Ei, homens e irmãos, vamos nos lembrar do que foi falado? Vamos voltar para as Escrituras? Olha que nós temos dois tipos de gente, dois grupos, né? O 8. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Só Deus pode realmente dar um verdadeiro testemunho de alguém. Por quê? Porque Ele conhece os corações. Nós conhecemos apenas o que está no exterior. Nós conhecemos apenas marcas e exteriores de santidade. A verdadeira santidade está dentro. E a gente não consegue tocar e testificar. Mas nós temos um Deus que conhece os corações. Então, o que está em pauta aqui? A intenção. O Deus que conhece os corações, pesa os corações e sabe a intenção de cada pessoa. E Ele é justo. E nós não podemos enganar. Nós enganamos os homens. Nós tratamos com voz baixinha, no tom adequado, no diminutivo. Nós fazemos todas as coisas que precisam ser feitas, nós somos gentis, educadas, solícitas, e aí a gente pode até enganar as pessoas, mas Deus não, porque Ele conhece o coração. E aí tem algo muito interessante nesse versículo, porque Ele conhece o coração, Ele dá o Espírito Santo ou não? Então, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho. E deu, está falando dos gentios aqui. E deu o que para eles? O Espírito Santo, assim como a nós. Então, as pessoas que estão buscando o Espírito Santo e de repente não conseguem receber, estão buscando e falam assim, mas por que eu não recebo o Espírito Santo? Mas como é que está o seu coração? Porque é o Deus que conhece o coração, que julga foro íntimo, que vai ver se a pessoa
deve receber ou não o Espírito dele. Se o Espírito dele deve habitar ou não naquele coração. Porque ele sabe que casa ele quer ter para si. Já pensou você morar num lugar que você não quer morar? Que não tem condições de moradia? Se alguém chegasse e falasse para você, fulano, mora aqui debaixo dessa ponte, você ia falar o quê? Não, isso aqui não é um lugar para eu morar. Tem muita gente que está oferecendo debaixo da ponte, um coração que é quase um prostíbulo para Jesus morar. Ele não vai morar. Ele conhece o coração, ele olha a casa. Claro que não é por mérito, não está aqui sendo colocado o mérito da pessoa, está sendo colocada a sinceridade, a intenção, a pureza que há dentro da pessoa. Essas são as condições, né? Então, o mesmo Deus que deu o Espírito dele a nós, ele pode dar para o muçulmano que está perdido lá na África. E ele pode fazer isso em um único dia. Ele fala, ele concede o arrependimento, a pessoa se arrepende e ela é batizada com o Espírito Santo. Tem acontecido coisas muito bonitas no meio de povos que não podem receber o Evangelho por causa das leis do seu país. Pessoas têm sonhado com Jesus. Imagina, têm sonhado com ele. E acorda com... Ele tem se revelado. Pessoas que viram Jesus, viram um anjo, porque elas não têm como receber a palavra. E elas são salvas, são cheias do Espírito Santo. Mas por que ele fez aquilo? Porque ele conhece o coração da pessoa. Como nós não conhecemos, nós podemos achar esses métodos arriscados. Senhor, você vai dar o Espírito Santo para uma pessoa assim? Ela não passou pela libertação. Ela não fez nenhuma corrente. Só tem certeza? Às vezes a gente faz como os fariseus, né? Só tem certeza que o Senhor vai dar o Espírito Santo? Ele dá mediante o que ele vê lá no íntimo e que nós não vemos. Ponto. Às vezes nós queremos tratar os nossos relacionamentos como se a gente conhecesse o coração. Porque essa pessoa é assim. É mesmo? Quem te garante que ela é assim mesmo? Você conhece o coração? Porque ela é... Porque ela... Será? Você conhece tão bem assim o interior dessa pessoa para falar isso? Né? E não fez, o 9, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Ai, isso aqui causa um atrito, né? Quando Pedro fala que Deus não fez diferença, e não há diferença entre nós e eles, mas eles têm uma história de milhares de anos andando com Deus. Nós viemos de Abraão, olha quanto tempo, nós somos o povo de Deus, o povo da lei, o povo que Deus fez acontecer as 10 pragas no Egito para nos libertar. Olha quem nós somos. Mas olha esses gentios, que história eles têm? Nós gostamos de fazer diferença entre nós e as demais pessoas. Não gostamos? No fundo nós gostamos. Por quê? Porque nós nos sentimos melhores. E aí a história é nós e eles. E aí isso para o campo espiritual é um perigo, porque esse grupo de cá se acha muito merecedor, muito santo, muito digno. E aí vem Pedro e fala, Deus deu o Espírito Santo para nós e para eles do mesmo jeito. Deus salva. O mesmo método de salvação para eles nosso, é o deles também, é Jesus. Não tem diferença. E quando é falado isso aqui, é porque nós precisamos seguir esse modelo. Não tem diferença. Você pode ter 35 anos de obra e achar que tem algum mérito por isso, tem alguma vantagem nisso. E de repente chega uma pessoa com 1 mês de obra. E Deus usa aquela pessoa como talvez nunca te usou durante esses 35 anos de obra. E aí? Poxa vida, Senhor, nunca nenhum paralítico andou assim, saiu da cadeira de rodas. Essa pessoa acabou de andar, acabou de ser levantada como obreira. Olha o que o Senhor está fazendo através dela. Não tem diferença. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como nós vemos. Foi o que ele falou lá para Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Mas naquele momento, Deus mostrou, olha como você é falho. Olha
como você é limitado na sua visão. Você só consegue ver do lado de fora. Você não consegue ver como eu vejo. Mas às vezes a gente acha que tem um super santo discernimento e a gente vê tudo e a gente consegue nos colocar, né? Nós nos colocamos num patamar assim, que nós somos melhores. Então, quando Pedro fala, não, Deus não fez diferença alguma. Não, uma diferençazinha, assim, pouquinho. Não tem nenhuma diferença. Eles são exatamente como nós. Isso é um choque. Né? Essa palavra pregada hoje para os judeus ainda é um choque, de 2000 anos atrás, e ela ainda é uma bomba, né? E ele fala que o coração é purificado pela fé. Nós podemos arrumar muitas maneiras de tentar purificar a nossa alma, mas a alma só é purificada pela fé. Né? Às vezes nós colocamos os nossos costumes como fonte de purificação, o nosso fazer como fonte de purificação, mas só a fé purifica o coração. O nosso coração é naturalmente contaminado e nós precisamos dessa fé para que ele seja purificado todos os dias. E o 10 fala, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Eles estavam tentando a Deus. Tentar a Deus é algo terrível. E aí, a tentação é o quê? Às vezes a pessoa pensa assim, tentação é só aquela lá, do tipo, quando o diabo falou para Jesus, atira-te daqui e Deus dará ordem aos anjos para te segurarem. Transforma pedras em pães, essas coisas. A pessoa acha que só isso é tentar a Deus. Quando Deus dá uma ordem, um mandamento, ele mostra a sua vontade, nós fazemos diferente da sua vontade, nós estamos tentando a Deus. Claro, porque o juízo dele vai vir. Todas as vezes que eu ajo com incredulidade diante da vontade de Deus, eu estou tentando a Deus. E Pedro fala aí, o princípio está aqui. Deus já nos falou, há 14 anos ele falou sobre os gentios, que a porta foi aberta para a salvação dos gentios, que não há diferença entre o judeu e o gentio. E vocês estão querendo colocar diferença, e vocês estão mudando a vontade de Deus, então vocês estão tentando a Deus. E é simples, é só você olhar o que acontece com as pessoas que tentam a Deus, né? E ele fala sobre um segundo assunto aqui, sobre um jugo, né? Vocês estão colocando, quando há esse questionamento, há essa imposição que se faça a circuncisão, que se obedeça à lei de Moisés, exatamente que os gentios, né, que os novos convertidos passem pelo mesmo processo do judaísmo, vocês estão colocando um jugo nas pessoas e um jugo em nós, porque vocês estão trazendo essa discussão, nós estamos aqui reunidos discutindo isso, isso é um jugo, e um jugo que os nossos pais não suportaram, um jugo que não trouxe satisfação, resultado positivo nenhum. Quando ele fala que os nossos pais não suportaram, ele está trazendo o retrato dos religiosos de Israel, que viviam uma vida triste, pesada, enfadonha, uma vida hipócrita. E agora vocês estão querendo trazer para a nova aliança, para esse propósito tão sublime que Jesus colocou, esse novo e vivo caminho, como é chamado, né? Que está diante de nós, vocês estão querendo trazer todo esse peso da religiosidade, esse peso que os nossos pais e que vocês não suportam. Nossos pais não suportaram, vocês não suportam, vocês estão aqui colocando sobre nós. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo a obra de Deus e está muito pesado, está triste, está enfadonho, nós estamos carregando um jugo que não é de Jesus. Porque se fosse dele, não seria pesado. E isso tem que ser falado todo o tempo. Por quê? Porque fazer a obra de Deus envolve um serviço que é rotineiro. Porque todos os dias nós fazemos as mesmas coisas. Mas mesmo sendo algo que é rotineiro, ele não pode ser pesado, ele não pode ser fonte de tristeza, de desânimo.
Muito pelo contrário, porque você está servindo a Deus, um Deus que se renova todos os dias, que renova suas misericórdias para nós, um Deus que faz nova todas as coisas, então não pode ser um peso. Se tem alguém que está fazendo a obra de Deus e sente que essa obra está pesada e sente que o seu dia a dia está enfadonho, está desanimador, é preciso ir para a cruz e ver o que está de errado. Porque esse jugo não é de Jesus. Talvez você esteja fazendo a obra por esforço próprio, carregando o peso da obra pelo esforço próprio, assim como eles estavam carregando a salvação com o esforço próprio. E a salvação não é por esforço, a salvação é pela fé. Como disse Paulo, não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que olha, isso aqui é pelos meus méritos. Mas será que a gente não está achando? Pode acontecer isso, da gente estar achando. Nós estamos na obra porque nós temos um esforço. Afinal, eu consegui vencer 30 anos porque, olha só, porque eu. Aí, claro, fica pesado. E a gente se cansa e vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar mais. Porque o jugo desse mundo, o jugo humano é pesado demais. O único jugo que é suave é o jugo de Jesus. Todos os demais jugos são impossíveis de serem carregados. O 11 fala, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então, a condição para a salvação é essa fé, que nos dá posse à graça de Deus, a esse favor dele. A salvação é um meio que ele proporcionou para o homem. Não é o homem que vai lá e se salva, não é o homem que vai lá e cria o método, não é o homem que faz algum esforço. A salvação é pela fé, é pela graça. Não tem dois tipos de salvação. Nós seremos salvos pelas obras, nós seremos salvos pelo esforço próprio e eles serão salvos pela fé. Todos serão salvos pela fé. Todos serão salvos pela fé. Essa é a lei agora. E isso é difícil para os judeus, né? Porque eles ainda vivem na lei. E eles querem essa salvação pela lei. Talvez esse assunto não seja tão interessante para você, mas é um assunto muito útil. Porque nós temos hoje a maioria dos religiosos vivendo baseado na lei do esforço, do seu próprio esforço. E somente a graça de Deus nos capacita, não somente para a salvação, como para fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? É a graça que vai te dar esse poder. Não é você mesmo. Muita gente está tentando fazer a vontade de Deus, está tentando receber o Espírito Santo, tudo pela sua força, pelo seu esforço. É a graça, foi o que ele disse aqui. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, o que a gente precisa para fazer a vontade de Deus é essa capacitação do alto, que vem através dessa graça, desse amor divino que nos abraça e nos dá condições de obedecer. O 12, para a gente terminar, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, quando Pedro terminou de falar isso, aconteceu o mesmo que aconteceu depois lá da casa de Cornélio, quando os religiosos foram reclamar com ele. Ele conseguiu apaziguar os ânimos, né? Então, toda a multidão se calou. E aí eles passaram a escutar agora quem? Barnabé e Paulo. Então, Pedro, digamos que Pedro se senta e quem começa a falar? Barnabé e Paulo. E o que eles vão falar agora? De tudo que tinha acontecido na viagem missionária, tudo que vinha acontecendo na igreja de Antioquia naquele tempo que eles já estavam lá, tinham voltado da viagem, estavam lá. E essa ênfase é para quê? A ênfase é pelo que Paulo e Barnabé fizeram? A ênfase está no quê? No que Deus havia feito através deles, que é completamente diferente, não é? Grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles,
Então, quando se for contar um testemunho, nenhuma glória para nós. Qualquer coisa boa que acontecer, foi Deus que fez por meio de nós. Não aceite essa glória, esse louro, não aceite essa recompensa. Os dois se levantaram porque eles tinham satisfação em contar da salvação, dos milagres, né? A forma como as pessoas estavam sendo curadas, libertas de demônios, mas a ênfase não era propriamente isso, a ênfase era Deus é que fez tudo isso através de nós. Então, as coisas devem estar no lugar certo, né? Se a gente de repente conta um milagre, conta alguma coisa que Deus fez, mas quer tirar um pouquinho de proveito disso, porque Deus está fazendo isso aqui no Força Jovem. Não, mas não somos nós. Deus está fazendo e não pode ser de boca. Deus está fazendo através de nós. Nada para Paulo, nada para Barnabé e tudo para Deus, né? Então, aí o assunto parece que mudou, mas não. Por que é que eles estão falando do que Deus está fazendo? Porque Ele está fazendo aquilo entre os gentios. Era uma forma de mostrar, Deus está se agradando desse povo. Porque olha o que Ele está fazendo no meio dos gentios. Vocês estão aqui brigando agora, porque os gentios não devem fazer isso, os gentios têm que fazer aquilo outro. Pois, olha, vocês estão atrasados. Deus não está olhando nada disso. E Deus tem feito coisas grandiosas entre os gentios que vocês acham que não são merecedores, que vocês acham que estão errando, pois Deus está batizando com o Espírito Santo. É assim, é um tapa na cara, né? Enquanto eles estavam ali se aborrecendo por picuinhas, porque todos os nossos problemas são picuinhas, Deus está fazendo coisas tão grandes, tão maiores. Ele vive e governa, sabe? O seu reino está num patamar tão mais alto que o nosso. E se a gente não subir para as regiões celestiais, a gente fica aqui. Mas como é que eles vão ser salvos? Não, eles não podem ser salvos. A gente vai ficar falando dessas coisas. A nossa conversa vai ser essa. Enquanto Deus está ali, olha, fazendo coisas que os nossos olhos não veem e também não estão sendo feitas através de nós, né? Então, eu termino aqui, nós fomos até o 12, e aí na próxima meditação nós vamos falar sobre Tiago, né? Primeira vez que a gente vai falar sobre o irmão de Jesus. Quando é que ele se converteu? Qual a posição dele aqui agora? Vamos falar um pouquinho de Tiago. Deus abençoe. Bom dia para vocês.